Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco neste dia. E eu estou aqui para compartilhar um texto bíblico com vossos corações. Está no Evangelho de Jesus, segundo escrito por Lucas, capítulo 10, e o versículo de número 28. Diz assim: E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te servimos. Servir Jesus nunca deve ser uma situação de obrigação. Servir a Jesus é um ato de prazer, de alegria, até porque ter Jesus nas nossas vidas é uma forma de você ser direcionado por Ele, guiado por Ele. E diante desse texto, Pedro está preocupado com aquilo que deixou para seguir Jesus. Jesus então disse para Pedro que todos aqueles que deixaram seus afazeres, é claro que isso não está dizendo de abandono familiar, mas isso está dizendo de tempo, abrir mão de muitas coisas para servir a Jesus. Jesus está dizendo que todo aquele que abre mão do tempo das coisas desta vida para lhe servir, não ficará sem recompensa. Eu compreendo que servir Jesus é um prazer. Servir Jesus é uma alegria. Servir Jesus é muito gratificante. Isso porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, herdaremos salvação da parte dele, temos paz um para com o outro, salvação gerada através do seu sacrifício. Agora nós precisamos entender que para seguir e servir a Jesus, existem algumas etapas que todos nós precisaremos vencer. Uma delas é a renúncia. Para servir Jesus é preciso renunciar. E a palavra renúncia, ela está na expressão que significa abandonar, ou abrir mão, ou deixar de lado. E a renúncia nunca vai ser uma tarefa fácil. Tem pessoas que querem servir a Jesus, mas que querem trazer consigo as bagagens da vida, os pesos e os traumas do passado. Isso certamente vai dificultar a tua trajetória com Jesus. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28, Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Do quê? Das coisas do passado, das mazelas da vida. Jesus disse que quando nós chegarmos diante dele, nós devemos apresentar esse fardo, devemos apresentar essa dificuldade, porque aí sim, então, ele nos dará descanso de todas as nossas lutas e bagagem. E ele está dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a renúncia é você colocar diante do Senhor aquilo que te preocupava, aquilo que tomava teu tempo, porque agora o seu tempo passa a ser exatamente dele. Alguém um dia disse que viver para Deus e não ter tempo para Deus não tem sentido. E muitas das vezes as pessoas têm se preocupado com o Deus da obra e não têm tido tempo para o Deus da obra. Então perceba-se que a renúncia é uma das coisas que tem atrapalhado muitas pessoas a servir a Jesus. Abandonar dói, abandonar é muito ruim. E tem gente que não tem essa facilidade de abandonar. E se você quiser servir a Jesus e que a sua caminhada seja uma caminhada leve, você precisa renunciar. A segunda questão para servir a Jesus é preciso se santificar. A santificação é o ato da separação entre o certo e o errado. Todo servo de Deus, ele precisa ter em consciência que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando nós viemos para Cristo, nós estamos debaixo de uma graça, estamos debaixo de uma proteção, porém nós precisamos colocar na nossa mentalidade que esse espaço que agora Cristo está ocupando, ele não pode ser dividido com outra pessoa. E muitas das vezes nós queremos dividir o nosso espaço, que é a presença de Deus, com as coisas do passado. Toda pessoa, ela precisa abandonar os vícios, abandonar a rotina do passado para poder ter uma viagem tranquila, para poder ter uma vida tranquila junto com Jesus. E a terceira questão que tem impedido muitas pessoas de servir a Jesus é o perdão. O perdão é um grande vilão da salvação, porque muitas das vezes nós entendemos que pelo fato de ter Jesus, nós não precisamos perdoar. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse assim, que se eu tiver algo contra meu irmão, e eu for apresentar uma oferta a ele, eu preciso deixar a minha oferta ao pé do altar, reconciliar com meu irmão, e para que depois ele então receba a minha oferta. Isso está falando de reatar a aliança, isso está falando de conserto. Então servir a Cristo é servir a Cristo com uma alma limpa, com uma alma pura e uma alma tranquila, sem trazer consigo os ressentimentos,
as angústias, a tristeza do dia a dia. Servir Jesus não é um problema. Servir Jesus é um privilégio de muitos, mas poucos querem esse privilégio. Servir Jesus nunca foi pesado, nunca foi triste, nunca foi angustiante. Servir Jesus é um grande privilégio, porque nós temos nele a garantia de salvação eterna. Fique com esta palavra para o teu coração nesse dia e que o Senhor Deus continue te abençoando. Esse é o Momento Pastoral com o evangelista Newton Luiz. Lembre-se disso, você faz parte dos planos de Deus.